Olá, tudo bem? Eu sou Marcelo Silva, Portfólio Manager na Constellation, onde já trabalho com investimento em ações há 13 anos. Vou te contar um pouquinho sobre investimento e cenário competitivo. Depois dessa aula, eu tenho certeza que você estará melhor preparado para rentabilizar o seu dinheiro. Investir é se tornar dono de um pedacinho de uma empresa. Então, para ter um pilar crítico de análise dessa empresa, você precisa analisar competição. É necessário sempre dar atenção a esse tema. Ele é crítico em todas as situações e, via de regra, é o maior risco no negócio das companhias. Quero ajudar você a encontrar companhias que consigam crescer entregando um bom retorno. É até possível ganhar dinheiro com negócio de baixo retorno, mas por enquanto vamos maximizar a sua chance de sucesso buscando duas coisas: retorno e crescimento. E a análise do cenário competitivo trará insights essenciais sobre a capacidade das empresas crescerem gerando bons retornos. Competição não é algo binário, preto ou branco, somente positivo ou negativo. Há muitas nuances. Pense que há um amplo espectro, monopólio de um lado, competição perfeita do outro. Entre os dois, a vida real acontece. Warren Buffett popularizou um conceito muito importante, moat, que significa fosso. Pensa no negócio da companhia como um castelo medieval e o que você realmente quer é um castelo muito bem protegido, com um fosso ao redor. Para identificar se uma companhia tem ou não proteção contra a competição, buscamos evidências para testar a presença dessa proteção. Existem duas evidências para isso. Primeiro, retorno sobre o capital investido, bom e consistente ao longo do tempo. E segundo, estabilidade de market share. Vamos começar com o retorno sobre o capital, que chamamos de ROIC. Pense que para fazer um negócio, você precisa investir, fazer uma fábrica, comprar estoque, financiar seus clientes, e o ROIC mede quanto lucro todo esse investimento gerou para o acionista. Observar quanto dinheiro os principais players de uma indústria ganham é uma ótima maneira de começar. Veja o cálculo do ROIC a seguir. Temos aqui também uma tabela comparativa com os ROICs dos principais players da indústria farmacêutica no Brasil. Você pode notar nesse exemplo que os principais players ganham um bom retorno e com consistência. Setores com barreiras à entrada têm uma rivalidade razoavelmente controlada entre os principais players, e com isso, uma variação suave de market share na indústria. Vamos ver o exemplo da indústria de cosméticos no Brasil. Você pode ver nesse exemplo que há variações suaves de market share, indicando que há barreiras à entrada nessa indústria. Uma vez identificados os indícios de barreiras à entrada, precisamos entender qualitativamente o tipo dessas barreiras. Ao entender a origem, você começa a construir uma opinião sobre o quão sólidas são essas barreiras. Os diagnósticos sobre a situação competitiva precisam ser monitorados continuamente, eles não são eternos. Assim como utilizamos as ferramentas de evolução de market share e retorno sobre capital para organizar a busca por informações, quebramos em 3 as principais fontes de barreiras à entrada: oferta, demanda e escala. Para oferta, isso significa ter acesso a um recurso que só você tem. Um exemplo é uma mina de nióbio. Em demanda, significa acessar demandas que os outros não acessam. A distribuição é uma barreira comum. A Ambev é um bom exemplo. Produtos da Ambev estão em quase todos os bares que você conhece. Em alguns, só há produtos da Ambev. Dessa forma, só ela acessa aquela demanda naquela situação. É um momento típico em que essa barreira se manifesta. Barreiras à entrada advindas da escala significam que a empresa pode vender produtos e serviços a um preço que apenas para ela é rentável. Ou então, a líder tem uma rentabilidade desproporcional versus as demais empresas da indústria. E essa vantagem vem da capacidade de diluir custos fixos. Aqui temos também uma tabela comparativa entre a líder e principal concorrente na indústria de aluguel de carros no Brasil. Você consegue notar que a despesa por carro é estruturalmente menor na líder, fazendo com que a margem seja estruturalmente maior. Retomando agora os conceitos. Comece avaliando se a empresa que você está interessado é um bom negócio. Teste isso olhando se as empresas que atuam naquele negócio ganham ou não dinheiro de fato, e se há variações suaves ou excessivas de market share nessa indústria. Depois, construa uma visão sobre a solidez das barreiras à entrada dessa empresa. Entenda as origens das barreiras à entrada e, ao entender as origens, fica mais fácil concluir se essas barreiras são ou não são sólidas. Quando você encontrar uma empresa num setor rentável e com barreiras à entrada que você acha que são sólidas, você tem uma empresa elegível. O
próximo passo é avaliar se o preço que você terá que pagar por essa empresa faz sentido. Mas isso você verá na próxima aula com o Eduardo Dumas. Bons investimentos!